E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Tô recuperado já. Ontem eu tive uma breve intoxicação, mas agora eu já tô bem. Bom, jovens, para tudo tem um começo, né? Para tudo tem um começo. Essa lista aqui que eu fiz é uma lista nostálgica para quem é velho e uma lista de conhecimento para quem é novinho aí, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, notificações, acho que é isso mesmo, eu tô meio perturbado ainda, mas, e vamos lá. Jovens, a lista que eu aprontei para vocês aqui hoje nada mais é do que uma lista dos primeiros. Como assim? Se os primeiros aparelhos celulares? Não, os primeiros que dedicaram certa categoria, tá? Então, vocês vão ver que tem coisa aí que vocês talvez nem sabiam, tá? Bom, então vamos lá. Lembrando que é uma lista, tem vários outros aparelhos e tal, mas esses aqui foram os que eu experienciei. Titi aqui tá com 4.1, meu amigo. O motor tá bebendo pra caramba, o motor já tá começando a dar umas falhadas aí, tô até bem preocupado, mas vamos lá, beleza? Bom, jovem, pra tudo tem um começo, como eu disse, né? Então, este cara aí que vocês estão vendo, ele é o 1660i da Nokia. Esse aparelho foi lançado em 2002, eu acho, 2002, 2001, um negócio assim. Esse aparelho foi o primeiro aparelho celular que tinha uma certa conexão com a internet. Como assim, Ciro? Conexão com a internet? Você via e-mails neles? Sim, você poderia ver e-mails nele. E era só. Não tinha mais nada. Você conseguia ver e-mails em mensagens, tá? Então, no menu dele ali, como vocês estão vendo, um menu bem simples, aqui, neste menu, ele tinha, rolando para baixo, nesses dois botõezinhos aqui, ó, para cima e para baixo, esse botão você entrava no menu, e esses botões aqui você navegava, esse botão você saía. E aqui, esse mesmo botão que você entrava no menu, você selecionava o menu. Então, rolando para baixo, você pode ver que ele tem tipo uma barrinha aqui, ó. Rolando para baixo, você chegava num campo e-mails, tá? E nesse campo você poderia cadastrar um serviço de e-mail para você usar. Só que, olha só para vocês verem uma coisa. Era tão arcaico, o Brasil sempre foi tão atrasado para as coisas, que no Brasil não tinha uma operadora de celular que tinha acesso à internet. Então, não tinha internet móvel, não existia internet móvel no Brasil. E esse smartphone acabou ficando com essa opção totalmente inutilizada dentro do aparelho. Outra coisa bem importante também. Esses aparelhos dessa época eles não tinham Vibracol, tá? Esse foi o primeiro que veio com Vibracol embutido. Então esse aparelho aí ele tem duas novidades. Antes, meu amigo, vocês não têm ideia o que era para um celular ter Vibracol, não. Jovens, essa lista é para vocês verem que tudo que vocês têm aí hoje, um dia foi novidade. Um dia foi marketing para vender aparelho, tá? Então você tem aí, velho, vocês não têm ideia como é que era o negócio, não. Para ter Vibracol nessa época, eu tive um 5120. Acho que era 5120 mesmo. Acho que era 5120. Era um modelo muito parecido com esse, trocava a frente, era o celular jovem da época. Mais barato da Nokia também. E para você ter Vibracol nesse aparelho, você tinha que trocar a bateria. Como assim, se trocar a bateria? Vinha uma bateria. A bateria desse aparelho era quase do tamanho desse negócio aqui, ó. Era metade disso aqui, metade assim, ó, tá? Esse pedaço aqui, ó. E aí a bateria era um pouco maior que esse gravador aqui, ó. E a bateria de Vibracol, ela era desse tamanho, só que ela tinha outra por cima. Então ela ficava dessa grossura e você colocava aquilo dentro de uma capinha de plástico. Tinha as de couro, que era top, mas a capinha de couro eu tô guardando a piada dela para outro aparelho. Então, você colocava isso no bolso, cara.
parecia que você tava andando armado. Se é hoje em dia, os homens te param, dá calibre não permitido, sei lá, dá qualquer coisa assim. Então esse aí, 1620i, que tinha o 1620 e o 1620i. O 1620i era o que tinha acesso à internet só para ler e-mails, tá? Que não dava para ver no Brasil, porque, né? É isso. Próximo da lista. Esse cara aqui. Jovens, eu vou ter que aumentar aqui, porque eu só achei essa foto dele. Esse aqui, ele trouxe também duas novidades. A opção de você fazer selfies, tá? E a gravação de áudio. Jovens, este aqui é o famoso Gradiente Nelcan. Gradiente, Ciro? Como assim Gradiente? Gradiente fazia celulares, meu amigo. A Gradiente, jovens, na época na década de 80, 90 e início dos 2000, a Gradiente era uma empresa muito forte, tá? Os melhores aparelhos de som eram da Gradiente. A Gradiente, se eu não me engano, ela tinha até geladeira, fazia até geladeira. Era tipo um LG da vida aí e tal. A Gradiente quebrou, né? Não é segredo para ninguém. A Gradiente quebrou. Tem menino aí que não sabe nem o que é isso, nem passou para a cabeça deles o que é Gradiente. E a Gradiente, jovens, ela fez esse smartphone, esse celular, smartphone não. Ele tinha conexão com a internet, mas era a mesma conexão ali do Gradiente, do 16i, mais para ver um e-mail, acessar um sitezinho ali, um Google bem ruinzinho, sabe? Uma coisa bem precária mesmo. Ou seria o WhatsApp. Não existia o WhatsApp. O WhatsApp se popularizou em 2013, tá? Então, o que acontece? Este telefone, não vou te chamar de smartphone, esse aparelho celular, ele tinha como a Gradiente fabricava excelentes aparelhos de áudio e vídeo, a Gradiente colocou nesse smartphone um microfone muito bom para a época, tá? E um alto-falante melhor ainda. Então, ele captava áudio tão bem que o gravador dele, vocês podiam pegar a música, pôr uma música para passar no rádio, gravar com ele e usar de toque de celular. Então, tipo assim, ele gravava muito bem. E o porquê da selfie? Ou seja, mas não tô vendo câmera frontal ali. Aí é que tá. Eu não achei nenhuma foto da parte traseira dele, cara. A parte traseira dele tinha a câmera, não tinha flash, não existia flash. E ele tinha um espelhozinho atrás. Não tô zoando. Era um espelho assim, mais ou menos do tamanho, pouco menor que o fundo dessa pilha aqui, ó. E esse espelho você conseguia se ver para bater selfie, cara. Então, esse celular foi inovador em muita coisa, cara. Em muita coisa. E essas as vantagens do Gradiente Nelcan, tá? O próximo aparelho, jovem, foi o primeiro aparelho com câmera. Que aparelho que é esse, Ciro? Este aparelho aqui é o Siemens MC60. Ele já foi dado como topo de linha por muitos anos, muito tempo, porque ele era o primeiro aparelho que trazia câmera. A Siemens foi pioneira em trazer câmera para smartphones. Esse aparelho, eu já tive ele era feio pra diabo, não, pelo amor de Deus, eu não sei nem sei explicar para vocês o que parecia. Parecia que tava de sutiã, velho, olha aqui pra você ver. Não, e assim, ele tinha a tela colorida, tá? Ele tinha uma tela colorida. E aqui, ó, esse X dele aqui, os números brilhavam em vermelho. Mas não era assim um vermelho claro, era um vermelho sangue, mano. Agora você imagina, você tá com um celular branco, com o fundo branco, não existia Temiscor na época, tá? O fundo branco e os botões vermelho sangue. Eu não sei o designer dele, onde que ele colocou na cabeça que isso seria uma boa ideia. Ou seria memória interna, como é que era? Acho que ele tinha uns 40 MB de memória interna. E ele aceitava cartão de memória, porque ele foi um dos primeiros smartphones com câmera. Esse aqui já podia ser meio que um smartphone, tá? Ele podia ser meio smartphone, você já acessava um Google, você já conseguia baixar coisas da internet, tá? É bem precário mesmo para a época que ele foi lançado, que foi ali por volta de 2008,
Não, foi mais ou menos isso. 2005, de 2005 até 2008, por aí que ele foi lançado. E ele tinha isso, tá? Que era a questão da câmera. Era o único celular que tinha câmera, você podia usar a câmera dele para usar as fotos, para usar de papel de parede, um monte de coisa. E outra coisa também, este aparelho aqui também tinha um gravador de som muito bom e você podia fazer slides nele, que eram os antigos MMS. Eu nem adianta explicar para vocês aqui, é Multimedia Message. Era mensagens multimídia, tá? Então você poderia montar essas mensagens e salvar no aparelho e depois enviar para as pessoas via MMS, tá? Era um precursor do WhatsApp e do Telegram, tá? E era os próprios aparelhos traziam esse MMS. Acho que até hoje existe MMS, mas ninguém usa mais, tá? E tá vendo isso aqui? Muitos aparelhos vinham com isso aqui, ó. Isso aqui é uma entrada para antena externa. Jovens, muitos aparelhos vinham com essa entrada de antena externa. Se eu não me engano, o V3 tem essa entrada. Aqui, ó. Só que a do V3 é mais moderna. Aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Então, esse buraquinho, ele tem uma borrachinha que tampa ele aqui, ó. Aqui, ó. Tem essa borrachinha, a borrachinha tampa ele, ó. E aqui de baixo fica a antena para antena externa. Sabe o que é? E isso aí era quando as pessoas iam para roça, eles tinham antena externa lá e ligava. Eu, particularmente, eu nunca vi ligando, nunca usei esse recurso, mas meu sogro parece que já usou, quando ele tinha o V3 dele, acho que já usou esse recurso. Então é isso aí, esse aí é o cara que faz essas coisas, tá? Próximo, isto aqui é um Palm Top. Você, mas peraí, você tá parecendo um celular. Esse aqui foram os primeiros smartphones, tá? Eles chamavam de Palm Top, porque ele era um computador de bolso, tá? Só que aí eles incluíram nele a entrada para celular. Então ele era um aparelho muito completo. O Palm Top foi o precursor dos smartphones, tá? Vendo que essas coisas funcionavam no Palm Top, tanto a questão da conexão de antena de celular, quanto a produtividade de e-mail, Bluetooth, navegação pela internet, todas essas coisas, o Palm Top foi o precursor do smartphone, tá? Não adianta falar, o cara pode falar, não, o Palm Top era uma coisa totalmente diferente, mas ele deu a ideia, certo? Ele deu a ideia para o smartphone. O Palm Top era ali de 2006, 2007, por ali. E quem tinha isso aqui, jovem, era só a nata da casta da sociedade, tá? Era só quem tinha, aqueles empresários muito foda e tal, tá? Aqueles empresários que sabiam de tudo e eram os caras, sabe? Só eles que tinham isso aqui, certo? Então o Palm Top ele era isso, tá? Ele tinha boa memória interna para a época, não lembro mais quanto tinha. Ele tinha todas as conexões possíveis, tinha agenda, ele tinha tudo que você precisava para o seu dia a dia, para não ficar na mão, certo? Então esse aqui foi o primeiro, vou dizer, o primeiro modelo do que seria o smartphone hoje, tá? Este cara começou com tudo, tá? Este cara pegou a essência do Palm Top, a interface gráfica que a gente tinha nos computadores e voilá, criou-se o smartphone com tela touchscreen, tá? Este foi o primeiro iPhone. O primeiro iPhone, jovens, é o pai do seu Android aí. Não adianta, eu não gosto de iPhone, mas este iPhone aqui, este cara foi o pai do seu Android, tá? Não adianta, todo mundo fala, todo mundo quer copiar a Apple. Todo mundo copiou a Apple, tá? Todo mundo foi criado com base na Apple, certo? A interface gráfica criada por Steve Jobs para um aparelho móvel foi referência para a criação do Android e para a interface gráfica que nós conhecemos hoje no Android. Então,
Este aqui foi o pioneiro, esse foi o primeiro, tá? Este foi o cara, certo? Não adianta, mas não adianta, este foi o cara, esse foi o primeiro, certo? Há 15 anos atrás, há mais de 15 anos atrás, Steve Jobs apresentava para o mundo o primeiro iPhone, que é esse cara aqui, eu nem sei se eu peguei a foto certa, mas eu acho que é esse cara aqui mesmo. E revolucionou quando ele mostrou uma tela totalmente touchscreen. Você tocava com a mão aqui, ó, e funcionava. Existia o Palm Top, por exemplo, ele era touchscreen. Só que a interface dele não tinha teclado, tá? A interface dele era só de toques e seleção. Aqui não. Toque, seleção, escrita, navegação, tudo. Você poderia fazer tudo. No Palm Top você simplesmente clicava. E era com a canetinha também. Você não podia fazer com os dedos, ele não reconhecia seus dedos, tá? Ele reconhecia a canetinha. E o que o Steve Jobs trouxe no primeiro iPhone foi justamente isso, a tela multitouch, tá? Que é a tela que aceitava vários toques e vários tipos de toques diferentes para funções diferentes, tá? Por exemplo, o zoom com pinça, o desbloqueio e tudo isso com o sistema reconhecendo que cada coisa que você estava fazendo. Eu lembro na época, cara, que foi lançado, eu mais um amigo meu, Daniel, conversando, tem muitos anos isso, nós conversando, cara, mas como é que o aparelho reconhece que você está tocando, que você está segurando ou que você está arrastando? Tá? Então, era tudo que você tem aí hoje, um dia aconteceu a primeira vez, Jobs. E aqui foi a primeira vez da tela multitouch. Jovens, agora é o seguinte. Agora eu vou mostrar para vocês a primeira ostentação, o primeiro topo de linha que existiu, tá? E eu tive um aparelho desse. Lógico que já não era mais topo de linha quando eu tive, mas ele foi o primeiro topo de linha que todo mundo conheceu e que todo mundo via nas novelas da Globo, a galera usando e todo mundo ficava louco. Que foi o pai do V3, meus jovens, que foi o Motorola StarTAC. Jovens, vocês olham isso aí hoje, vocês pensam assim, caraca, mano, que coisa feia. Quanto que tinha de memória interna, Ciro? Acho que nem tinha memória interna, isso aí só aparecia número aqui na tela, você não tinha nem mensagem de texto. Você só tinha números, era discar e ligar, era só para isso que ele servia. E outra coisa, você tinha que levantar essa antena aqui, porque senão ele pegava a área não, tá? E era isso aqui, cara. Só que ele teve um diferencial de que ele ficava desse tamanho fechado. Eu não tô de zoeira, ele ficava assim, assim, mais ou menos... Como é que eu vou... Mais ou menos 10 por 7 que ele ficava fechado. E o StarTAC foi a primeira ostentação no mundo dos telefones celulares. A primeira ostentação, tá? Não adianta o cara falar, não, o primeiro foi... Não, a primeira ostentação no mundo dos celulares foi o StarTAC, certo? E assim, ele tinha uma capa de... Agora vem a piada que eu falei que eu vou contar. Ele vinha com uma capa de couro mesmo. Você colocava nele e ficava parecendo um sapato que estava aberto. Mas quem tinha o StarTAC chegava no meio da galerinha e... meu filho. Negada ficava tudo doida, tá? E era novidade, cara. Era novidade. Esse aqui foi o primeiro topo de linha, a primeira ostentação no mundo dos celulares. E eu não tenho muito para falar, porque não tinha recurso nenhum, né, jovem? Só questão de ser a primeira ostentação mesmo, certo? Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.